Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e esse vídeo é sobre responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal. Esse é o nosso segundo vídeo do nosso bloco de 10 vídeos e aqui a gente vai dar os conceitos, finalidade e objetivo da lei de responsabilidade fiscal, tá? Bem, como está no texto aí, o nosso conceito, da lei de responsabilidade fiscal é o seguinte: a LRF é um código de conduta para os administradores públicos que passarão a estabelecer normas e limites para administrar com responsabilidade as finanças públicas, prestando contas de quanto e como gastam os recursos públicos. A finalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal é a seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal tem como finalidade o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. Ponto 1. Planejamento. A LRF atende ao disposto do artigo 35 do parágrafo 2º do inciso 1º do ADCT, atos constitucionais transitórios, e no artigo 165 da Constituição Federal. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre os atos constitucionais transitórios, esse ADCT? Esse ato constitucional transitório é porque ainda não foi criada a lei conforme a Constituição prevê. Então a gente tem esses ADCTs, tá? Então, a LRF, atendendo ao disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º do ADCT, e no artigo 165 da Constituição Federal, confirma a integração de 3 instrumentos de planejamento: o PPA, a LDO e a LOA, que compõem um sistema orçamentário. Esses 3 instrumentos fazem parte do sistema orçamentário e faz com que a gente tenha um controle melhor das nossas finalidades, das nossas execuções financeiras. Ponto 2. Transparência. Primeiro é o planejamento, que a gente falou sobre os 3 instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA. O segundo passo é a transparência. A transparência será alcançada através do conhecimento, da participação da sociedade e da ampla publicidade dos atos e fatos ligados à arrecadação de receitas e realização de despesas pela administração pública. A LRF instituiu mecanismos para esse fim. Quais são os mecanismos? Primeiro, participação popular na discussão e elaboração dos planos orçamentários. O primeiro foi a participação popular. O segundo, disponibilidade das contas dos administradores, ou seja, são julgadas as contas dos administradores e isso fica disponível à população à consulta, tanto em site como no próprio órgão da Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, nos tribunais de contas. Disponibilidade das contas dos administradores para a consulta dos cidadãos e instituições da sociedade. Emissão de relatórios periódicos de gestão fiscal e de execução orçamentária, de acesso público e ampla divulgação. Pronto. Para a transparência, foram feitos três pontos. O primeiro que é a participação popular, o segundo é a disponibilidade das contas dos administradores e o terceiro é a emissão de relatórios periódicos, que é o RREL e o RGF, que a gente vai falar bem mais à frente sobre isso. Tá, ok? Controle. O terceiro ponto é o controle. As casas legislativas, auxiliadas pelo Tribunal de Contas, exercem o controle externo da gestão pública, seguindo o modelo de imposto pela Constituição Federal, no seu artigo 70. O controle também é exercido pelo Ministério Público e pelo cidadão comum, consta no artigo 31 da Constituição Federal e nos artigos 56 e 59 da LRF. Responsabilização. Pelas infrações dos dispositivos na LRF, a responsabilização ou sanção poderá ser institucional e pessoal, conforme dispõe a lei, no seu artigo 22, parágrafo único, artigo 51, parágrafo 2º, artigo 52, parágrafo 2º, artigo 55, parágrafo 3º e artigo 73 da LRF. Muito bem, então a gente viu o planejamento, que era através dos planos, orçamentários, PPA, LDO e LOA, a transparência, que ele deu os nossos 3 instrumentos, que um deles era a participação popular, o segundo era a disponibilização de contas
E o terceiro era a emissão de relatórios periódicos. O quarto ponto foi o controle, que é feito pela parte externamente pelas casas legislativas, Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, no caso da União, né? E as casas legislativas estaduais, auxiliadas pelos tribunais estaduais, no caso estadual. E a responsabilização. A responsabilização a gente vai ver as sanções institucionais e as sanções pessoais. Bem, a gente já viu os dois primeiros pontos, que é conceito e finalidade. Agora a gente vai ver sobre a instituição de arrecadação de tributos. Eita, pessoal, desculpa, foi erro meu aqui, tá? O acento aqui e aqui, ok? Instituição e arrecadação de tributos em seu artigo 11. Com o advento da LRF, passa a ser obrigatória a instituição, previsão e arrecadação de todos os tributos de competência do município. Pessoal, antigamente os municípios eles não arrecadavam todos os tributos que estavam previstos para eles arrecadarem. Então o município ele tem que instituir, ou seja, criar uma previsão legal e colocar em prática, fazer essa previsão e efetivamente arrecadar. Por quê? Porque antes os municípios eles não arrecadavam e acabava a conta toda indo para a União. A União que tinha que fazer os seus FPMs e FPEs, e isso fazia com que ficasse a carga muito pesada para a União, e todo o recurso que ela recebia, ela acabava passando uma boa parte dele para os municípios. Limite da despesa com pessoal. Bem, em seu artigo 18 a 23, a LRF ela já trata bastante sobre os limites com pessoal. A gente vai fazer uma prévia disso aqui, nesse momento, e mais à frente a gente vai mostrar uma tabelinha e vai mostrar como é que é esse cálculo da receita corrente líquida, da arrecadação, 54% para o executivo, 6% para o legislativo e judiciário. A gente vai ver isso aí tudinho para o município, como é que funciona para o município, para o estado e para o Distrito Federal, que vai ajudar vocês a concurso público. A gente está fazendo uma prévia nesse momento. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com os 12 meses imediatamente anteriores. Isso é a despesa total com pessoal, tá ok? Isso faz parte do cálculo da receita corrente líquida. O mês anterior, né, o mês que você está apurando e mais os 11 meses anteriores. No total faz 12 meses. Em cada período de apuração, não poderá exceder 60% da receita corrente líquida para os municípios. A gente está querendo falar aqui nesse ponto como exemplo dos municípios, dos quais 54% desse valor de pessoal é para o executivo e 6% para o legislativo. Professor, e município não tem judiciário? Não, porque o judiciário é estadual. Esse foi um exemplo que a gente citou, mas mais à frente a gente vai falar sobre poderes, sobre a União, Distrito Federal e estados e municípios. Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite, esse limite a gente vai ver que existem dois limites. Um limite de alerta e um limite e o outro limite, não estou lembrando agora nesse momento, mas no momento adequado a gente vai falar sobre ele. O limite de alerta, que é o limite de 95%, o limite que a gente vai trabalhar. Ou seja, vamos estudar aí. Se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite, ou seja, 51,3% da receita corrente líquida para o executivo e 5,7% para o legislativo, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. Não alcançada a redução do prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o município não poderá receber transferências voluntárias, entenda as sanções já, não poderá receber transferências voluntárias, garantias e contratar operações de crédito. Pronto, isso já são sanções institucionais com relação a ultrapassar o limite. Tá ok? A gente vai estudar com isso mais à frente. Sobre restos a pagar, o que é que a LRF fala? Volta um pouquinho. Sobre restos a pagar. No seu artigo 42, a LRF fala o seguinte: nos últimos 8 meses do mandato, os prefeitos não poderão contrair obrigação. Isso aí está falando com relação ao município.
mas cabe também aos governadores e ao presidente da República. Nos últimos 8 meses de mandato, os prefeitos gestores não poderão contrair obrigação de despesa que não possam ser cumprida integralmente nesse período, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa. Significa o quê? Olha, ele pode contrair despesa, desde que ele deixe disponibilidade de caixa. Ah, professor, por que tem essa regra aí? Porque antigamente os prefeitos contraíam, né, eles perdiam a eleição, eles contraíam dívidas, contratavam pessoal antes de terminar o seu mandato, pouco tempo antes, e não deixavam valores em caixa. Não deixavam valores em caixa para que o próximo prefeito que assumisse tivesse dificuldade de manter-se na cadeira de prefeito. Então isso foi para controlar, para evitar esse tipo de conduta dos prefeitos. Nem todos os prefeitos faziam isso, mas alguns faziam. Relatório resumido da execução orçamentária. É o RREL. A gente vai falar sobre o RREL e o RGF. Tá? Consta em seu artigo 52 e 53 da LRF, Instrução Normativa número 3 de 2000 do Tribunal de Contas do município do Ceará, tá? Eu peguei essa base do município do Ceará, do Tribunal de Contas do município do Ceará, tá lá embaixo, fonte, ok? O RREL, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, deverá ser elaborado de forma padronizada, conforme o modelo determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, e será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Olha, pessoal, uma coisa que a gente pode decorar, tá ok? Para prova de concurso. RREL tem 4 letras. 4 letras, tá? E ele será apresentado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Bimestre. RREL. Ou então, se você quiser decorar assim, tem 2 R's. Então, lembre de 2, então é bi. É 30 dias após cada bimestre. Lembre de 2 R's. E o RGF é a cada 4 meses, a cada quadrimestre. Tá? Eles têm 3 letras e por ele ter 3 letras, quadrimestre. Aí você pode decorar justamente o antagonismo do RREL, que são 4 letras e não é quadrimestre, e o RGF são 3 letras e é quadrimestre. Eu decorei assim, aprendi dessa forma, nunca mais esqueci. O descumprimento desse prazo impedirá que o município receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito. Agora a gente vai falar sobre o RGF. O RGF, como eu falei, tem 3 letras e a apresentação dele é 30 dias após cada quadrimestre, tá ok? Ao final de cada quadrimestre, presta atenção, o RGF será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos, assinado pelo prefeito, isso aí no caso do município, pelo presidente e membros da mesa diretora da Câmara e pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, e por outras autoridades definidas por ato próprio de cada poder ou órgão. O RGF será elaborado de forma padronizada, segundo o modelo emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional. O RGF será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público. Lembra que ele tem 3 letras e o antagonismo é por ele ter 3 letras, ele vai quadrimestre, 30 dias após cada quadrimestre. O descumprimento do prazo pelo executivo ou legislativo sujeita o município a não receber transferências voluntárias e não contratar operações de crédito, bem como as sanções previstas na Lei dos Crimes Fiscais, que é a Lei 10.028 de 2000. O RGF deverá permitir o controle de observância dos limites, aqueles limites de 90% e 95% de pessoal, entre os limites dos gastos, e condições estabelecidas pela LRF, juntamente com o RREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Preste atenção, são 2 relatórios até então, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o RGF. No RGF,
a gente trabalha sobre os gastos, sobre a execução financeira. E no RREL, a gente trabalha com a ideia da execução orçamentária, de que aquilo que foi previsto, se aquilo foi executado da forma adequada. Ok. E o próximo passo é a fiscalização da gestão. A fiscalização da gestão fiscal. Tá? A LRF impõe maior responsabilidade ao Tribunal de Contas dos municípios, que deverá acompanhar mensalmente as metas, limites e condições, devendo se manifestar imediatamente quando da transgressão das regras estabelecidas. Bem, pessoal, isso fala sobre a fiscalização. Queria trazer para vocês agora o resumo desse bloco. Nesse bloco a gente falou sobre o conceito, falou sobre a fiscalização, a finalidade, finalidade. No conceito a gente viu que era para ter o planejamento, o conceito a gente viu que ele é um normativo de finanças públicas. Na finalidade a gente viu que tinha a ideia de planejamento, transparência, controle e responsabilidade. Planejamento a gente viu que o planejamento era baseado no PPA, LDO e LOA. A transparência a gente viu que tinha que ter a participação popular, a disponibilidade nas contas dos administradores e a emissão de relatórios periódicos, que são o RREL e o RGF. O controle, a gente viu que o controle é exercido pelas casas legislativas com auxílio do Tribunal de Contas, né? E a responsabilização, essa responsabilização vai dar sanções institucionais, como a gente já viu aí um pouco, né, citado, do que não vai receber transferências voluntárias e outras, e as sanções pessoais, que a gente vai ver mais à frente. E por fim, a gente falou sobre a fiscalização. Nesse bloco terminamos por aqui e até a próxima, pessoal.